A gente parou lá na aula, acho que 24, tá? Eu não gostei da sequência da apostila, que ele já entrava em funções orgânicas. Aí eu pulei 2 aulas e depois a gente volta lá. O que vocês vão estar na sequência é a aula 27 e 28. Olha só, página 261 da apostila 7. É a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Essa seria a sequência. Por quê? A aula passada a gente viu nomenclatura de hidrocarbonetos, que não eram ramificados. A gente vai passar um pouquinho sobre eles. E agora entra em ramificados, ou seja, é uma sequência dele. Não dá para a gente entrar já em funções orgânicas, álcool, ésteres, que a gente vai ver. Mas eu pulei essas aulas e dei uma mudada na sequência. Então, o que a gente viu como nomenclatura? A nomenclatura de hidrocarbonetos, ou seja, como que eu identifico uma cadeia carbônica, que é aquela sequência de carbonos, e vou dar o nome para ela. Esse nome é em função do prefixo. Qual que é o prefixo? Em função do número de carbonos. Vamos decorar a tabelinha, pelo menos os 10 primeiros? 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, aí fica fácil a partir do 5. 5 é pent, hexa, hepta, 7, octa, 8, nona, 9 e dec, 10. Aí a gente tem com 11, dec, né? Ou seja, uma vez 10 carbonos, ou seja, 11, doc, dec, 12 e assim vai. Mas guardando o nome até 10, já tá show de bola. Então, eu vou nomear a cadeia em função, cadê meu mouse? Em função desse número de carbonos. E daí? Se eu tiver um localizador que eu chamo de insaturação ou função química, eu vou levar esse cara em consideração. O que é uma insaturação? É onde eu tenho uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Então, ligações simples é somente carbono, 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 carbono. O final desse cara vai ser ano, tá? Então lembra, simples ligações, o final é ano. Se eu tiver uma insaturação e essa insaturação for 2 ligações, eu vou chamar ele de eno, final eno. Se eu tiver uma insaturação e essa insaturação for tripla ligação, né? 3 vezes a ligação aí, ó, eu vou chamar ela de ino, tá? E aí esse infixo, esse que eu acabei de falar que é em função do tipo de ligação. A gente vai ver mais à frente que esse sufixo, o que é o sufixo? É o final do nome, né? Então, se a gente fazer isso aqui é igual em português, é uma análise semântica da palavra. Prefixo é o que vem antes, infixo é o que está no meio da palavra, e o sufixo é o que vem no final. O sufixo do final aqui vai ser o nosso Professor, grupo. Oi? Desculpa, a Luísa tá tentando entrar. Tá, eu já vou liberar ela um segundinho, só terminar esse slide aqui, eu já libero o Tá bom, professor. Obrigado. Quando eu tiver esse infixo aqui, vai ser em função do tipo de ligação. E o sufixo, né? Parece complexo aqui, mas o sufixo é o grupo funcional ou final, tá? O final do nome. Então, ino, eno ou ano. Tudo com o, se for alcano. Se eu tiver um grupo funcional álcool, vai ser ol. Se eu tiver um aldeído, vai ser al. Se eu tiver, por exemplo, um ácido carboxílico, o final vai ser ico. E aí a gente vai ver mais à frente, tá? Então aqui o localizador também, além da insaturação, pode ser o grupo funcional. E eu vou explicar isso para você. O que a gente viu na aula passada? Essa nomenclatura de HC aqui. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas em cadeias fechadas ou cadeias abertas. Então, eu tenho 3 estruturas aqui. Como que eu dou o nome desse cara? Nas intersecções da barra aqui tem carbono. Então, 1, 2, 3 carbonos. Se é uma cadeia fechada, eu vou chamar esse cara aqui de ciclo, que é um ciclo propano.
Pode ser todo o nome junto ou pode ser separado. Isso não importa, não vai mudar o entendimento do exercício. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Somente simples ligações. Eu vou usar a nomenclatura do prefixo, né? Então, 6 carbono hexa, com somente simples ligações final ano. Então, vai ser um hexano, tá? E esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos, mas perceba que eu tenho uma dupla ligação aqui. Eu tenho uma insaturação. Então, esse cara vai ser a nomenclatura de 11 carbonos com uma insaturação. Então, ele vai ser 1 de 11, né? Desce de 10, quer dizer, 10 mais 1, 11. Só que o final dele não vai ser um decano, se ele tivesse um decano, se ele tivesse somente as simples ligações. Vai ser um deceno. Porque esse 1 aqui, esse 1 está indicando que a ligação dupla, ou seja, a insaturação, está no carbono 1. Então, eu começo a contar daqui para cá, ó. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A gente vai ver essa característica aí. Se a gente pegar mais um aqui, exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Vai ser o butano, tá? Simples assim. But 4, final ano, porque eu só tenho simples ligações. Agora, se eu tenho uma insaturação, veja só, por que eu comecei a contar daqui? Porque eu estou mais perto da insaturação, tá? Então vai ser but, porque é 4. 1 indica a dupla ligação, aonde que está? 1 eno. E aqui, tanto faz, eu começaria a contar daqui como daqui, porque esse cara está no meio, não vai mudar nada, tá? Então seria 2 eno, né? Então but, porque tenho 4 ligações entre carbonos, 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 carbonos, e eu vou mostrar que o 2 está referente à dupla ligação. Isso é o que a gente viu na última aula, tá? Ou a gente vai usar essa teoria. Olha só agora, pessoal, quando a gente fala de cadeias ramificadas, a gente está dizendo que elas vão ter um carbono terciário. O que é o carbono terciário? Aquele carbono que faz 3 ligações. Perceba que dentro da cadeia eu tenho carbono secundário, né? Por isso que a cadeia vai crescendo. Mas eu posso ter o carbono terciário, ou até mesmo um quaternário. Ele vai fazer as ramificações. E aí, esse prefixo de carbono, eu vou transformar ele em radical. Então, isso aqui é como se fosse uma cadeia, ó. A cadeia está passando aqui, ó, essa cobrinha aqui, e eu tenho um carbono terciário. Esse cara aqui, ó, ele não vai ser mais um metano, ele vai se transformar em um metil. Se eu tiver 2 carbonos, é um etil. Se eu tiver 3 carbonos, é um propil. Se eu tiver 4 carbonos, é um butil. Se eu tiver essa figura aqui, ó, um carbono com uma ligação para cima, outra para baixo, eu vou chamar de isopropil. Isso aqui é o propil, ó. É uma sequência da cadeia. Esse aqui, ó, é um isopropil. Vocês vão se acostumar a ver isso aqui. Então, ó, o que eu quero dizer é que o que era cadeias pequenas, eles vão se tornar radicais agora. E aí, por que eu coloco até o 6, até na realidade até o 5 aqui? Porque dificilmente eu vou ter uma cadeia que vai chamar hexil como radical. Geralmente já é uma cadeia grande. E essa cadeia grande, ela não é radical, ela é a cadeia principal. Então, a gente vai identificar dentro de uma cadeia mais complexa o que é radical e o que é cadeia principal. Vamos aplicar isso, vocês vão ver que isso aqui é simples. Olha só o que eu fiz a aula passada com vocês. Quando eu tenho uma cadeia grande dessa aqui, a primeira coisa que eu vou ver é qual que é a minha cadeia principal. A minha cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, eu vou contar. É uma brincadeira de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que essa é maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é menor, essa aqui é maior. Então, eu contei. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal é essa aqui, ó.
é a maior cadeia de carbonos. Qual que é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos. O que ficou fora da cadeia? Eu vou identificar como os meus radicais. O que ficou fora? Esse cara ficou fora, esse cara ficou fora, esse cara ficou fora. Agora eu vou nomear esses caras. Então, essa sequencinha de 2 carbonos aqui, eu vou chamar ela de etil. Essa sequência de 1 carbono é o meu metil. Perceba, é a mesma, ó. É o número de carbonos que vai dar o nome. Metil, etil, metil aqui novamente. E agora, o quarto passo é identificar por onde eu começo a nomear a cadeia. Perceba que eu vou começar a nomear a cadeia do lado mais próximo à minha insaturação ou do meu radical. Aqui não tem insaturação. Então, esse quesito já vai por água abaixo. Eu vou começar a nomear pelo próximo radical. Então, é desse lado aqui, ó. Olha só, aqui eu vou começar no 1, 2, 3, 4. Vai começar no 4. E se eu começar por aqui? 1, 2. Então, é no carbono 2. Então, eu começo por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Já instalei todas as informações que eu preciso para dar o nome à minha cadeia carbônica, a minha nomenclatura de HC. Então, eu vou... Opa, pulou um aqui. Vou nomear 4-etil, porque eu coloco 4, porque eu estou mostrando que tá na posição 4. Etil, 2,4 dimetil heptano. Perceba aqui, por que eu coloquei o etil primeiro? Porque é por ordem alfabética isso aqui, ó. O D não muda, tá? O D viria antes, né? Mas o D não muda, porque quem manda aqui é o metil. Então é o M. Então primeiro vem o E e depois vem o M, tá? Se eu tivesse um propil, por exemplo, viria depois do metil, tá? Então é 4-etil, 2,4, porque tem 2, ó, dimetil heptano. Tudo bem, pessoal? E aí o que tem na apostila de vocês? Isso está lá no material, digital ou no material impresso que vocês vão pegar depois. Isso está na apostila. Olha só, eu tenho uma cadeia, eu vou circular a cadeia principal. Poderia ser aqui, ó. Poderia, ó. Essa cadeia vindo para baixo aqui, não vai mudar nada, tá? Porque esse radical vai ficar na interposição desse aqui. Não muda nada. Então, vou começar desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. E vou identificar onde que está o meu metil que ficou fora. Esse carbono que ficou fora. No 2. E aí eu coloco o nome, ó. 2-metil. Esse 2 está indicando aonde está a insaturação. A insaturação não. O radical metil pentano. 5 carbonos. Tudo bem? Olha só o outro aqui. Vou achar a cadeia principal. Poderia descer aqui, ó. Venho. Poderia ser aqui, mas aí vai ficar faltando um radical estranho aqui, né? A gente já vai ver esses radicais aqui. Mas eu numero a cadeia principal, começando por onde? Mais próximo aonde eu tenho os radicais. E aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem ficou fora é um metil e um etil. O nome... 3-etil, olha lá, 3-etil, o E vem primeiro, 2-metil-hexano. Perceba que às vezes eles colocam junto metilpentano e às vezes é separado por hífen. Isso não muda nada, tá? Isso aí depende da apostila, depende do material que vocês vão estar trabalhando. Com letra maiúscula ou não, o que não pode é a sequência. Não é 2-metil, 3-etil-hexano. É 3-etil, 2-metil-hexano, tá? Vamos ver mais um, com cadeia fechada. Olha lá o nosso propano. 1, 2, 3, propano. Só que tem um radical, tá? E aí eu vou ficar com metilciclopropano. Olha só, ciclopropano é esse cara aqui. E o radical que tá... Por que eu não coloco o número? Porque não precisa. É aqui como se tivesse no 1. Só se eu for contar. Agora, se eu tenho mais radicais, aí eu preciso colocar o número. Olha só, por que eu começo daqui? 1, porque eu tenho 2 radicais pendurados aqui nesse ciclo propano. Aí ele vai ficar 2-etil, porque aqui é o 2. Por que não vem para cá? 1, 2. Por que esse não é o 2?
porque eu tenho que deixar os radicais, ou radicais pequenos, ou em saturação, ou um grupo funcional que a gente vai estar vendo mais à frente, sempre com o menor número possível. Então, aqui vai ficar 2-etil, 1,1 dimetil. Pessoal, perceba que esse nome aqui é o espelho da estrutura. Com esse cara aqui, ó, eu consigo construir a cadeia. Perceba, se eu vou fazer o ciclopropano, eu vou desenhar o triângulo ciclopropano, e daí ele está dizendo que no 1.1 eu tenho 2-metil, aí eu penduro 2-metil, um metil, outro metil. E depois no 2, no carbono 2, eu vou ter um etil, eu penduro esse cara aqui. Isso está na apostila de vocês, tá? O que está na apostila de vocês também? Sobre nomenclaturas de anéis aromáticos. Lembra que o anel aromático é essa estrutura aqui, que é igual a isso aqui, são duplas ligações ou duplas insaturações alternadas, que é a mesma figura dessa aqui, tá? Olha só, se eu tiver esse anel aromático com um radical metil, eu posso dizer que ele é 1,2 dimetilbenzeno, ou se é um dimetilbenzeno, eu posso dizer que é um ortometilbenzeno. Por que orto? Porque está ligado com essa posição aqui, ó. A gente vai ver isso mais à frente com profundidade. Do lado é orto. Se eu pulei uma casa e vim para o outro, eu digo que é um meta. Se eu pulei mais uma casa, ou seja, 2 casas de carbono, e vim aqui embaixo, ó, na realidade, na região oposta, eu chamo de para. Se ele tiver nessa posição aqui, ó, é a mesma que essa aqui, né? Só muda o lado. Mas eu vou chamar ele de metilbenzeno. Se eu tiver desse lado aqui, ó, por exemplo, é o mesmo. É o 1,2 dimetilbenzeno. Essas estruturas aqui são pouco usuais, mas a gente vai tratar ela mais à frente com mais profundidade. O que eu quero mostrar para vocês é uma estrutura como essa aqui, ó. Então eu tenho uma cadeia principal, olha só, tenho uma cadeia principal, eu tenho uma dupla ligação, então a cadeia principal ela tem que passar pela dupla ligação, ela tem que ter esse rabicho aqui. Para onde eu vou seguir, se é para a direita ou para a esquerda, isso vai depender do maior número de carbonos. Escolhi a cadeia principal. O que ficou fora? São os meus radicais. Um carbono eu chamo de metil, 2 carbonos eu chamo de etil, e 3 carbonos, 4 carbonos eu chamo de butil. Mas perceba, são 4 carbonos, não são lineares. Se eles fossem lineares, essa cadeia aqui já não seria mais a principal, eu viria para esse lado aqui, ó. Mas a sequência só é 2. Então, o que acontece com esse radical aqui, ó? Esse radical é um butil, mas ele tem esse carbono com 3 ligações. É essa figurinha aqui, ó. Olha só, é uma cadeia carbônica principal, que é esse rabichinho aqui, ó, com um carbono que está ligado 3 vezes. Então, essa figura aqui, a gente tem que começar a olhar para ela de forma diferente. Então, ele é um terc butil, ou seja, um T-butil que eles chamam. São radicais diferentes, mas a gente vai se acostumando a ver ele. Como fica esse nome aqui, ó? Olha só, eu vou ter o nome terc-butil, etil, metil. Então, ó, esse terc não influencia a nomenclatura. O B primeiro, aonde que está o butil? No carbono 3. Aonde que está o etil? Ó, o E, no carbono 4. Está aqui, no carbono 4. Aonde que está o metil? No carbono 5. Está aqui, ó. Hexen 1-eno. Pode ser um hexeno? Pode ser também. Pode ser X1-eno? Pode ser também. Esse 1 aqui, ó, na frente do eno, está dizendo aonde que está a dupla insaturação, ou seja, a dupla ligação. Pessoal, veja só. Anotem aí no caderno, no papelzinho, o que vocês tiverem em mãos aí, essa estrutura. Desenhe essa estrutura aqui para mim aí no caderno, que a gente vai fazer junto isso aqui. 10 segundinhos para vocês fazerem isso aí. Anotem isso aí. Enquanto vocês anotando, se alguém tem alguma pergunta,
Anotaram? Vamos fazer, ó, eu tenho essa estrutura aqui. Primeiro, o que eu vou fazer para dar um nome para esse cara aqui, ó? Eu vou achar a minha cadeia principal. Qual que é a minha sequência maior de carbonos? Lembrando que se eu tenho uma insaturação, eu tenho que passar por ela. Então a minha cadeia principal, ela já vai começar por aqui, ó. Agora, que lado que ela vai seguir, se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, né? Para baixo não dá, mas se é para cima, para a direita ou para a esquerda, é isso, eu vou contar a maior sequência de carbonos. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for para esse lado, vai ser o mesmo para esse lado aqui. Aqui não muda nada. Então, a minha cadeia principal é essa aqui, pessoal. Olha só. Simples assim, ó. A minha cadeia principal, eu tenho que passar pela insaturação e a maior sequência de carbonos. O que ficou fora, eu chamo de radical. O que não faz parte da minha cadeia principal, eu chamo de radical. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Então, esse cara aqui, ó, eu chamo de prop, porque tem 3, e o propil, tá? Agora, o que eu faço? Eu vou numerar a cadeia. Por onde que eu começo a numerar? Pela extremidade, né, ou pela ponta mais próxima à minha insaturação, se houver. Se não houver insaturação, a mais próxima do meu radical. Nesse caso, eu tenho uma insaturação. Então, eu vou começar por aqui, ó. Eu não posso começar nessa ponta aqui. Vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa cadeia tem 6 carbonos e eu começo por aqui. Se ela não tivesse essa insaturação, por onde eu começaria? 1, 2, 3. Vai aparecer no 3. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Vai aparecer no 4. Então, de novo, se eu não tivesse a insaturação, essa ponta seria ainda a ponta para eu iniciar a numeração. E agora é só dar um nome, né? Olha só tem um radical, eu começo com os radicais. 3 propil, tá no carbono 3, 3 propil, 1 hexeno. Por que eu coloquei o 1 aqui? Esse 1 está mostrando aonde está a dupla ligação. Poderia ser 3 propil hexeno 1 eno. É mais para vocês se acostumarem que alguns vestibulares, no Enem, algumas provas, talvez até lá vinda do ângulo mesmo, vai vir com esse tipo de nomenclatura aqui. Mas vocês vão associar esse 1 que está na frente aqui à posição da insaturação, do eno. Vamos ver mais um? Olha só esse aqui, ó. Essa cadeia aqui, ó, eu tenho... Qual que é a maior cadeia aqui? Eu vou contar. Será que é 1, 2, 3, 4, 5? E depois isso aqui vai virar radical? Não sei. Vamos ver uma outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa cadeia aqui, ó, é a principal, ó. Essa cadeia. Tanto faz também, né? Se eu viesse por esse lado aqui, ó, eu vou ser a cadeia principal. Por onde que eu começo a contar? Ou seja, antes de contar, quem ficou fora da minha cadeia? É o meu radical. Quantos carbonos? 1, 2. Então, esse cara aqui é um etil, tá? Agora eu começo a contar. Por onde? Por aqui ou por aqui? Logicamente que é por aqui, ó. Por quê? Porque está mais próximo do meu radical. 1, 2, 3. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começo por aqui, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, esse 4 vai ficar com o maior número para o etil. Isso não pode. Agora fica fácil dar o nome. 3-etil hexano. 3-etil hexano. É assim que a gente faz, pessoal. Olha esses dois casos aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui. Como que eu vou identificar a maior cadeia aqui, ó? Posso fazer assim, ó. 1, 2, 3. Tá? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é minha cadeia principal. Poderia vir para cá, tanto faz, tá? Mesma coisa. O que ficou fora? São os meus radicais. Quem que ficou aqui? Um metil, um etil e um metil. Tudo bem? Agora, por que eu comecei a contar daqui?
e não daqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanto faz, né? Então, sempre eu vou ter mais próximo aqui, vai começar no 2, aqui vai começar no 2, e todos eles vão apresentar o 3, a terceira posição, como etil. Agora é só dar um nome. 3-etil, 2,4 dimetil, porque eu tenho 2-metil, pentano, tá? 5 carbonos na sequência. Olha esse aqui. A minha cadeia principal, ela vai ter que passar aqui, ó. Ela vai ter que passar nesse trecho aqui, ó. Ela vai começar por aqui. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia vir por aqui. Professor, Oi? eu não entendi muito bem a nomenclatura do último. Pode explicar de novo? Do primeiro aqui? Desse aqui? É. Vamos voltar aqui, então. Um segundinho. Então, eu tenho uma cadeia como essa aqui. Eu vou escolher a maior sequência de carbonos. Então, vocês podem brincar e podem tentar, mas a maior sequência é essa aqui, ó. Tá? É essa. Eu começo daqui, venho para cá, venho para cá, venho para cá e venho para cá. É como ligasse os pontos. Essa é a maior sequência de carbonos. O que ficou fora dessa cadeia principal são os meus radicais, tá? Então, eu tenho um radical metil aqui, eu tenho um radical etil aqui, e eu tenho um outro radical metil aqui. Agora, já comecei a fazer a sequência de nome, ou seja, já numerei essa cadeia. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou olhar a posição dos meus radicais. Qual que é a posição do meu radical aqui? Posição do meu radical é, no carbono 3 eu tenho um etil, nesse carbono eu tenho um etil, no carbono 2 eu tenho um metil, no carbono 4 eu tenho um metil, tá aqui 2,4, de metil pentano. Por que o pentano? Porque eu tenho, a cadeia principal tem 5 carbonos com um final ano, tá? Então, essa é a sequência. Eu identifico a maior cadeia, o que ficou fora da cadeia principal eu chamo de radicais, que são as minhas ramificações. Identifico os radicais em função do número de carbono. Se tem um carbono, é um metil. Se tem 2 carbonos, é um etil. Se tem 3 carbonos, é propil, e assim sucessivamente. Perceba que quando eu falei para vocês que vai até no máximo um pentil, se eu tenho um hexil, ele não vai ser radical. Geralmente ele não vai ser radical, ele vai ser a cadeia principal. Por isso que eu não tenho muito mais do que pentil, hexil, epitil. Então, geralmente são cadeias pequenas. E daí, para eu poder dar um nome para esse cara, eu vou começar com a letra alfabética. Por que o E? O E vem primeiro, o E de etil. Aonde que ele está? No 3. Depois eu venho com o metil, mas metil eu tenho 2. Eu tenho na posição 2 e na posição 4. Então vai ficar um dimetil. Esse é o prefixo do radical, dimetil. Se tivesse 3, por exemplo, aqui não é impossível ter 3, mas se tivesse 3 seria 2,4, 2,4,6 trimetil, tá? E assim eu vou figurar o final da cadeia como o nome da cadeia principal. Como no caso aqui tem os 5 carbonos, eu vou configurar ela como pente. Somente simples ligações, final, ano. Beleza? Conseguiu entender? Acho que quem falou aí é a Caroline? Não foi, né? Isso, foi mesmo. Entendi sim, professora. Obrigada. Beleza. Olha só agora esse aqui. Então, eu encontro uma cadeia dessa aqui, eu já adianto para vocês que a cadeia principal ela tem que passar por aqui, e daí a sequência de carbonos eu vou ver qual é a maior. Vocês podem brincar aí e testar para ver qual é a maior. Mas eu já adianto que é essa aqui, tá? Então eu vou começar aqui no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 e no 8. O que ficou fora dessa brincadeirinha aqui, eu vou chamar de radicais. Um radical, outro radical. Esse cara aqui é o metil. Esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, não é um propil.
tá? Não é o propil, a sequência linear de 3 carbonos. Ele vai chamar isopropil, por causa dessa figurinha aqui, ó. A gente pode buscar lá no nosso slide anterior. E aí a gente vai se acostumando para isso. Ninguém precisa saber isso aqui de cor agora, mas a gente vai se acostumando que quando eu está pendurado na cadeia, dessa forma aqui, ó, um para um lado, um para o outro, por isso que chama iso, porque é igual aqui, ó, um para um lado ou para o outro, eu chamo de isopropil. Agora fica fácil dar um nome, tá? Olha só, 5-isopropil. Agora que tem um detalhe que o pessoal pega a gente pela curva. O propil é P, ele teria que vir depois do M, mas o pessoal considera esse iso aqui, ó, como o nome inteiro do cara. Então, ele não é mais o propil em ordem alfabética, ele é o I. Então, o I vem antes do M, tá? São algumas sub-regras aí. Então, eu coloco o isopropil primeiro. O iso eu vou considerar o I primeiro, a ordem alfabética. Então, vai ficar no 5, eu tenho o isopropil, e no 4, tá aqui, ó, eu tenho um metil. Por que o 2 aqui, ó? Porque tá no carbono 2, o ino, a tripla ligação. 8 carbonos na sequência, oct, ino. Poderia ser assim, ó, olha só, 5 isopropil, 4 metil, oct, 2 ino. Também poderia, igual. Agora, o que não pode ser é 4 metil, 5 isopropil. Aí eu inverto a ordem. Tudo bem? Aqui, pessoal, depois eu quero que vocês leiam isso aqui, se vocês quiserem anotar. Isso aqui são como que a gente dá um nome para os caras, ou seja, em linhas gerais, como que a gente configura o nome. Primeiro, tudo isso que a gente falou na prática. O nome da cadeia principal é dado da mesma maneira que a cadeia normal. Então, o nome, se tem 6 carbonos, é um hexano, se tem 7 carbonos, é um heptano. Por onde eu começo? Começar a numeração o mais próximo possível do grupo funcional, quando houver, que a gente vai ver isso mais à frente, de uma insaturação, ou seja, de uma dupla ou tripla ligação, ou de um radical. Tá? Então, essa é a preferência aqui. Então, começa, não tem insaturação, tem radical? Então, mais próximo dos radicais. A soma dos números mencionados na etapa 2, que é essa aqui, deve ser o menor possível. Por isso que a gente fica sempre mais próximo à insaturação ou do radical. Por quê? Ele vai ficar, a insaturação ou o radical vai ficar com o menor número possível. É isso que ele está dizendo. 4. O quarto passo. Os números são escritos de preferência antes dos nomes dos grupos, separados desses por hífen e entre si por vírgulas. Isso que a gente viu. Hífen, vírgula, pouco importa isso aqui. Radicais iguais no mesmo composto recebem os prefixos di, tri e teta. Então, veja só, se eu tenho vários radicais metil pendurados, se eu tiver 4 radical metil pendurado ali, eu vou chamar ele de tetrametil. Se eu tiver 3, eu vou chamar trimetil. Agora, o mais importante aqui, ó, que eu falei para vocês, os radicais são escritos em ordem alfabética. Primeiro o et, depois, por exemplo, o M, se for o M, então o E primeiro, o M primeiro, o B é primeiro, então o butil é primeiro. Os prefixos di, tri, tetra, cerc e terc não interferem na ordem alfabética. Olha que eu falei, já o prefixo iso e N, que a gente possa ver o N, são considerados na ordem alfabética. Então tá aqui, pessoal, o mantra da nomenclatura de hidrocarbonetos. Falando aqui parece ser difícil, mas na prática é mais simples. Vamos para os exercícios que estão na apostila de vocês. Ó, temos 15 minutos para ver isso aqui. Agora vão tirar todas as dúvidas de vocês. Esse exercício, pessoal, depois vocês podem resgatar o vídeo, por exemplo, a hora que vocês estiverem com o material. Esse exercício está na sequência do que a gente trabalhou na apostila lá, na página, a unidade certinha está na sequência. Então, o exercício 1. Escreva a fórmula estrutural dos compostos a seguir. Olha só, como que eu faço em português a gente brinca assim, né? Uma análise semântica dessa palavra aqui, ó.
Isso aqui é um nome e eu vou construir a estrutura. Eu sei que a cadeia principal, ó, só tem simples ligações, que ao final é ano, e eu tenho 5 carbonos ligados. Então, fiz uma análise semântica. Eu vou pôr isso aqui. 5 carbonos ligados somente com simples ligações. Aí eu numero essa cadeia, tanto faz. Eu que estou numerando, eu começo o lado que eu quiser. Se eu quiser começar desse lado, eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu vou botar um metil. Olha lá, ó, no carbono 2 eu coloco um metil. O que eu tenho que ficar atento aqui? Isso aqui eu fiz lá da apostila. O número de ligações entre hidrogênios, né? Então, um carbono com uma simples ligação tem 3 ligações com hidrogênio. Um carbono ligado 2 vezes entre carbonos só pode ter 2 hidrogênios, desculpa, 2 hidrogênios, e aqui um carbono ligado 3 vezes só vai poder ter um hidrogênio. Vamos para o próximo. 3 etil, 2 metil hexano. De novo, análise semântica. Ano, ou seja, vai me dizer que só tem simples ligações. Ligados 6 vezes. Então, vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar a numerar daqui. 1, 2, 3. No carbono 2 eu vou botar um metil. E no carbono 3 eu vou botar um etil. Tá aqui a estrutura, ó. Tá? Então, a gente sai do nome e faz a estrutura. Ou, da estrutura, eu derivo o nome. Por isso que tem que estar certinho o nome. Um é espelho do outro. Vamos ver esse aqui, ó. A octanagem é uma medida do grau de capacidade da gasolina queimar nos motores, sem explodir. O grau de octanagem 100 é atribuído ao composto representado pela seguinte fórmula estrutural. Isso aqui é um isooctano. Por que um isooctano? Os dois lados têm o mesmo padrão, né? 3, 4 carbonos, 3, 4 carbonos. Só que ele quer o seguinte, com base nessa estrutura, o nome oficial do composto é... Então, eu vou achar a cadeia principal. A cadeia principal vai me dizer o número sequencial de carbonos. Então, cadeia principal é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5. Também não vai mudar nada aqui, porque vai ficar pendurado um metil nesse cara. O que ficou fora dessa sequência maior de carbonos? Meus radicais. Um metil, um metil, um metil. O nome desses caras, metil, porque só tem um carbono. Perceba, ele coloca isso aqui, ó, esse hidrogênio à parte aqui, ó, para iludir vocês que tinha alguma coisa pendurada aqui. Mas na realidade o hidrogênio eu posso pôr ele na frente aqui, tá? Por onde eu começo a contar? Perceba, se eu começar a contar daqui, 1, 2, o metil vai aparecer no 2, beleza. Aqui, se eu começar daqui, 1, 2, vai aparecer um metil aqui. Mas o segundo metil também está no 2. Se eu deixar por aqui, começar por aqui, 1, 2, 3, 4, os 2 metil vai aparecer com um número grande, vai aparecer com 4. Então eu dou preferência para começar desse lado aqui. E daí o nome desse cara, ele só pode ser esse nome aqui, ó, 2,2,4 trimetilpentano. Então, se eu pegar somente esse nome aqui, ó, trimetilpentano, eu consigo construir isso aqui. Olha, eu pego o final ano, somente simples ligações. Pego o pente, coloco 5 carbonos ligados na sequência. E aí eu numero. Começo a numerar aqui da minha esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu penduro um metil. No carbono 2, eu penduro outro metil. No carbono 4, eu penduro outro metil. Então, isso aqui representa esse nome aqui, ó. Tá lá no exercício de vocês, exercício 2, exercício de vestibular. Olha só, vocês estão fazendo coisas bem avançadas aí. Vamos pegar essa sequência aqui, ó. Veja só, qual que é o nome desse cara? Primeiro passo, vou achar a cadeia principal. Cadeia principal tem que passar por aqui, ó. Ela vai ter que passar por aqui, porque eu tenho uma insaturação. Não tem outro jeito aqui. E daí? Achei a cadeia principal. Por que eu não fui para lá? Porque ali vai dar um menor número de carbonos. Então, venho nessa sequência aqui, ó. E daí? O que ficou fora? É o meu radical.
Que radical é esse? 1, 2. Radical etil. Vou dar um nome para ele. Etil. O que eu faço agora? Começo a numerar a cadeia carbônica. Numera a cadeia carbônica da onde? Daqui ou daqui? Logicamente que é daqui, aonde eu vou deixar a minha insaturação com o menor número possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa cadeia já vai chamar EPT. Ó, já vai chamar EPT. Já vai ter 7 carbonos na sequência. E daí? O nome dela só pode ser essa aqui, ó. 3-etil, só tem um radical, né? Então eu já coloco ele. 3-etil EPT, 1-eno. Poderia ser 3-etil 1-epiteno? Também poderia ser, tá vendo? Ó, a lógica da informação não muda nesse caso, porque esse 1 está dizendo aonde está a insaturação. Mais um, eu acho que é o último. Escreva a fórmula estrutural ou deu o nome do composto. Então, escreva a fórmula estrutural ou dê o nome dos compostos. Não, o nome está aqui já, né? Tá, esse enunciado não está batendo. Então, a partir do nome, eu vou fazer a estrutura. Então, olha só, de novo. Finalino, ou seja, tem uma tripla ligação com 6 carbonos, e ele está dizendo que essa tripla ligação, desculpa, está no carbono 2. Então, coloquei 6 carbonos na sequência. No carbono 2, eu vou colocar uma tripla ligação, tá? E daí, no carbono 4, então 1, 2, 3, 4. No carbono 4, eu vou colocar um metil para cima e um metil para baixo. É isso que ele está me dizendo aqui, ó. Um metil para cima e um metil para baixo. Então, essa é a estrutura do 4,4 dimetil X2-ino, ou 2-hexino. Vamos ver essa estrutura aqui? Olha só, cadeia principal. Ah, não, tá certo, porque o exercício está na sequência. A partir do nome eu faço estrutura, ou a partir da estrutura eu faço nome. Beleza, entendi agora. Então tá certo o enunciado, porque é o enunciado para os dois A e B. Olha só, a cadeia principal ela vai ter que passar por aqui, ó. Vai ter que passar por aqui. Então, eu já vou começar por aqui. Se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, aí depende da maior sequência, tá? Então, logicamente que essa maior sequência ganhou aqui, ó. Então, o que ficou fora? Um metil e um etil, tá? Um metil e um etil. Agora fica simples, eu vou dar um nome. Antes de eu dar um nome, eu preciso numerar essa cadeia para saber quais são as posições dos radicais. Posso começar por aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho que começar com o menor número possível para a minha insaturação, ou seja, para a minha dupla ou tripla ligação. Começo por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba, pessoal, quando eu coloco uma tripla ligação aqui, ó, é na intersecção. Aqui tem um, aqui tem outro, tá? No meio aqui da barra não tem nada, tá? Não tem carbono. Não pode confundir isso. Agora eu dou um nome, né? Aonde que tá? No etil e metil. Quem vem primeiro? Etil. 3-etil, 3-metil, 1-hexino. Tá vendo que eu dei um nome diferente aqui para vocês, só para vocês se acostumando. Esse 1-hexino tá mostrando que a ligação tá aqui. Poderia ser 3-etil, 3-metil, hexin, 1-ino. Tá? Até coloquei aqui. E é isso aí, pessoal.